Eu não mereço ser feliz. E aí, vamos ao tema? Então, essa é um questionamento, né, muito comum. Eu acho que, por mais que nós tenhamos crenças, né, fortalecidas em relação a quem somos, as nossas capacidades e aquilo que a gente merece na vida, em algum momento a gente já se questionou sobre alguns pontos, né, do tipo que trazem aí muita insegurança, né, na nossa vida e às vezes acaba atrapalhando aí, bloqueando nossa construção pessoal e profissional, né? Então, é um tema muito recorrente, é um tema onde a gente se defronta desde as rodas de conversas informais da nossa vida, né, com amigos, com familiares, até os nossos questionamentos internos da gente com a gente mesmo, também profissionalmente, né? Para quem trabalha aí com desenvolvimento de pessoas, para quem trabalha com psicoterapia, que é o meu caso também, a gente se defronta muito com esses questionamentos que têm a ver com as nossas crenças, né? Então, O que que seria então esse pensamento de que algo não é possível para mim? isso tem a ver, né, com o que a gente chama de sentimentos de merecimento, né? Quer dizer, estão atrelados a crenças nossas que têm a ver, são pensamentos do quanto que a gente faz essa autoavaliação do que a gente merece ou não merece aí na nossa trajetória, na vida. É óbvio que na maioria das vezes isso não é tão claro, presente de forma inconsciente. E aí é o que a gente chama, né, a gente acaba auto-sabotando, né, o nosso caminhar, né, na vida em função de algumas mentalidades, de algumas crenças que produzem pensamentos, né, e que vão, digamos, criando essas amarras e fazem com que a gente tenha uma dificuldade até de se conectar com quem nós somos, com o que nós somos capazes e com o que a gente merece, né? A gente trouxe o tema voltado muito para essa questão do merecer, do merecimento, mas antes de se falar em merecimento, existem algumas outras etapas que estão ligadas a essa construção das nossas crenças que se atrelam muito a essa questão. Pessoas que não conseguem aceitar um elogio, não conseguem aceitar que elas podem ter prosperidade na sua vida, né? E aí a gente está falando de prosperidade de forma ampla, né? Não só quando a gente fala prosperidade, muitas pessoas atrelam ao dinheiro, né? A resultados financeiros, a algo nesse sentido, mas não, né? Diz respeito aos objetivos, aos desejos, aos sonhos, né? Que são subjetivos de cada um. É óbvio que isso atrapalha muito, né? A nossa caminhada, né? Tanto a nível pessoal e profissional, até porque quando a gente fala de merecimento, a gente está falando também de algo que você não se sente merecedor. E provavelmente, se você não se sente merecedor, você não vai se conectar com o outro de forma a levar para o outro uma abertura que a pessoa se sinta merecedora também. Né? Então, isso acaba refletindo no seu entorno. Não é algo que afeta só a nós, né? É algo que afeta muito também a quem está ao nosso redor, porque existe toda uma característica, né, de comportamentos que se advém desses tipos de pensamento e dessas crenças que acabam amarrando a gente na nossa construção aí. Então, a gente vai substituindo, por exemplo, né, quando a gente vai pensar assim, que pensamento é esse que vem, né? A gente vai substituindo possibilidades, por exemplo, de sentir a capacidade de liderar alguma coisa para uma conformidade, né? A gente vai substituindo palavras internamente, tipo, ousadia por medo, né? Então você começa a não conseguir se conectar com algo que faça você ousar mais na sua vida, de alguma forma, através dos seus sonhos, porque você paralisa, porque você tem medo. Você vai substituindo, tipo, tentativas e erros, que é natural da vida, né, por necessidade de perfeição. Você vai substituindo busca por soluções, por se esquivar das coisas. São comportamentos que vão aparecendo mediante, né, a essas crenças que produzem essa tomada de consciência fundamental para que você modifique isso. E às vezes você fala assim, nossa, como você tá bonita, né? E a pessoa fala, não, que isso? Então, não tô nada. E aí, quando a gente vai falando dessas palavras, assim, que a gente vai substituindo os comportamentos,
a gente pode fazer uma reflexão a nosso tempo de infância, né? Por isso que uma das formas de a gente, às vezes, até propiciar uma provocação para que a pessoa entenda, né, quais tipos de crenças que estão ali aprisionando, de certa forma, a sua construção no momento de fase adulta, é fazer essa reflexão voltar para quando você era criança, né? Porque geralmente, se você olhar o comportamento de uma criança, né, a criança é livre, né? Ela vai construir, ela acha que pode tudo, né? Ela acha que pode sim usar, né? Então você que vai, o ambiente são as pessoas que vão criando, né? Possibilidades de sim ou não, né? Então você a criança não, ela não tem essa necessidade prévia a priori de ser perfeita, ela simplesmente faz, né? O que vai produzindo isso é o posterior, né? É a educação, são as pessoas, são as figuras educadoras primárias, né? Pai, mãe, que, lógico que não é por uma questão de querer, né? Travar as possibilidades da pessoa, a maioria das vezes é por muito amor, né? É um amor que traz as suas questões, né? Que traz as suas próprias crenças. E que muitas das vezes a gente não consegue visualizar, e isso vai realmente criando amarras, né? Para que aquela pessoa expanda tudo que ela pode ser, né? Então ela começa realmente a produzir esses pensamentos de que ela não pode, que ela não é capaz, que ela não consegue. Isso vai aí produzindo esses comportamentos no futuro. Outro fator também, tudo isso vai afetando, né, a forma como a gente vê e como a gente age no futuro, na nossa vida, né? Então a gente acaba afetando os nossos resultados futuros mediante a essa construção de pensamentos que a gente vai tendo aí ao longo e principalmente vai aí introjetando ao longo da nossa construção de personalidade, né? Que na fase de criança e vai crescendo aí ao longo da sua trajetória, né? Das suas fases de desenvolvimento aí de vida. O porquê, né? Por que os conceitos e os estudos, né, nessa área de comportamento humano, ciências que se conectam aí com a psicologia, vai falar sobre por que isso acontece, né? Aí eu vou colocar aqui alguns pontos principais, né? O primeiro ponto diz respeito a isso que a gente já começou a falar até agora, né? Que é você entender que tipo de mentalidade predominante, né, tá presente ali na sua vida, né? Já que se for uma autoavaliação, né? A gente está falando aqui para provocar esse questionamento. Então, se for uma autoavaliação, tem que entender que tipo de mentalidade está presente em você hoje, de forma predominante, né? É óbvio que a gente tem aí, todos nós temos as nossas crenças, algumas que nos limitam, mas algumas pessoas se paralisam realmente e se bloqueiam muito em função disso, e outras vão caminhando, né, ao longo da sua trajetória, construindo a sua trajetória, buscando esse autoconhecimento, que facilita muito, né, essa quebra de amarras e de pensamentos que acabam prejudicando de alguma maneira o desenvolvimento no futuro. Então, quanto antes a gente atua preventivamente, né, melhor, é óbvio, até para a nossa tomada de consciência. Então, quando a gente fala de identificar essa mentalidade predominante, a gente está falando aí, por exemplo, de algo que os estudos mais atuais vão chamar, né, de mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. Quando você tem uma predominância, né, naquele indivíduo de uma mentalidade fixa, você percebe, né, que tem uma tendência de colocar as situações da sua vida no externo, né? Então, fracassou é porque algo aconteceu fora de mim. Teve sucesso? Também é porque algo aconteceu fora de mim. Então, a tendência é de culpar muito as circunstâncias, o outro, por não ter, de repente, conseguido, né, algo em que desejava, né, não ter conseguido obter algum resultado esperado. E muitas das vezes a tendência de assumir um papel de vítima, né, se sentindo rejeitado pelas pessoas, pelo mundo.
Então, quando você vê esse tipo de comportamento, a gente está tendo indícios ali de que há uma mentalidade mais fixa do que uma mentalidade de crescimento. Porque as pessoas que vão desenvolvendo essa mentalidade de crescimento, que a gente chama, elas têm uma tendência de criar um formato interno de aprendizado da relação dela com o mundo. Então, elas vão buscando nos resultados futuros, né, o sucesso, mas muito através dos processos, e não tanto através de se fixar do tipo, se eu não conseguir, no exemplo, né, passar com uma nota X nessa prova de matemática, então eu sou burro e não sei, não tenho capacidade, não sei nada de exatas, não serve para mim, não nasci para isso. Então, esse tipo de fixação, né, não está presente em pessoas que têm mentalidade de crescimento. As pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas vão buscando se empenhar mais, elas vão buscando se responsabilizar mais pelas situações ocorridas na vida delas, elas vão buscando aprender com os próprios resultados. Então, deu mais ou menos? Pô, então eu vou fazer melhor, vou me dedicar mais, vou me esforçar mais para obter um resultado melhor. Então, seja esses resultados positivos ou negativos, não é essa tendência tão automática de depositar tudo no outro, no externo, né? Isso começa a produzir um treino mental mesmo. A pessoa começa a treinar possibilidades que criam, inclusive, novas conexões neurais. Então, você realmente vai ficando melhor. A pessoa que tem uma mentalidade mais fixa, ela não se vê com possibilidades de construir tão facilmente, né? tão automático, com possibilidade de construir esse aprendizado, esse resultado ao longo do seu esforço, da sua tentativa, do erro e acerto, né? Ela acha que não está dando certo, eu fracassei, então eu sou péssimo, né? Eu não presto para isso, isso não é para mim, né? E aí vai construindo essas fixações em crenças que vão realmente bloqueando possibilidades, inclusive o nosso cérebro é um músculo, né? Ele precisa de treino também. Então, quanto mais você treina, mais você se esforça, mais você tem a possibilidade de. É óbvio que a gente não tem que dar conta de tudo, não tem que ser bom em tudo, e não é isso que a gente está falando aqui. A priori, a partir de um conceito de que você não é capaz, né, ou não consegue e produzir disso as consequências ligadas a esse pensamento, acaba criando, né, essas amarras que fazem com que você se desconecte, inclusive, de você mesmo. Então, as pessoas que têm uma mentalidade mais de crescimento, elas buscam reconhecer no resultado o planejamento delas de vida de melhoria. Então, elas vão buscando galgar um passo por vez e construir, né? E é isso. Então, esse é o primeiro ponto, né? É entender como anda essa mentalidade aí nossa, né? Se a gente está com uma mentalidade, uma predominância mais fixa ou de crescimento. E aí uma das teóricas, a gente vai falar um pouco depois, mesmo das teóricas que mais fala sobre isso, né? É a Carol Dweck, né? Que tem um livro, inclusive, né? Que é Mindset, que fala sobre toda essa construção de pesquisas científicas ligadas a esses termos, a esses conceitos, e a como trabalhar nessa ressignificação de crenças, principalmente ligado à prevenção, que é a infância, né? Que a gente consegue, principalmente através da educação, onde a maior parte do tempo que a gente vive a nossa vida é no ambiente escolar, né? Os nossos filhos, as crianças. Então, a partir do momento em que você está num ambiente favorecedor de uma mentalidade de crescimento, você possibilita que essa construção de personalidade ela se dê mais facilmente. E à medida que o ambiente ou as pessoas tenham muito entraves em relação ao que você pode ou não pode, ao que você, né, tenta ou não pode, você vai acabar criando mais limitações nesse sentido, e isso é óbvio que impacta no desenvolvimento futuro também dessa pessoa. E um outro ponto, né, diz respeito a três conceitos que eu sempre gosto de falar quando eu vou ligar essa questão de mentalidade, de crenças, porque tem muita vez, a gente vê muita recorrência em ligação de uma coisa na outra. Os autos da vida, né? Autoestima, autoconfiança, autoaceitação, principalmente. Então, tudo que rebaixa
né, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa autoaceitação, prejudica, de certa forma, e limita, né, e cria essas amarras em relação aos pensamentos de como que a gente, do como a gente é, do que a gente é capaz, e de como a gente pode evoluir na nossa vida, né? O ponto de refletir do que a gente merece ou do que a gente não merece. Então, e aí fazendo... não vou entrar muito e a fundo nesses conceitos, porque isso daria... É quase que uma tese, né? Para quem... Mas, enfim, dá outros momentos de vários E pra diálogos aqui. gente sobre Mas a cada gente, um. falando assim de forma, né, mais básica, então, a autoestima é o senso de valor próprio, né? Então, é o senso de valor próprio de competência que a gente atribui, né? A nossa avaliação pessoal que a gente faz da gente mesmo, né? A avaliação que a gente faz de si. E aí, quando a gente está com a autoestima afetada, né, que a gente chama de baixa autoestima, a gente acaba tendo muitas dificuldades, tanto no relacionamento intrapessoal e interpessoal. O que isso quer dizer? Entre as pessoas, entre a gente mesmo, né? Então, a gente acaba nas nossas relações, né? Com o grupo, com as pessoas e a gente com a gente mesmo. Então, a gente acaba tendo, né, muitas dificuldades em nos relacionar conosco, com o outro, à medida que o nosso senso de valor próprio, ele vai lá embaixo, quando a gente está com a autoestima afetada. A gente tem também a autoconfiança, está muito atrelada também a esse conceito, né? Que diz respeito a você, o quanto que você é capaz, né? Como você se reconhece capaz de algo, né? De forma bem, em uma frase seria isso, né? O que eu me reconheço? Como eu me reconheço sendo capaz de algo na minha vida? Então, isso diz muito respeito à nossa autoconfiança. Voltando ainda um pouquinho para a autoestima, a gente pode dizer que tem alguns fatores, né, que afetam, né, bastante a nossa autoestima. Então, quer dizer, o feedback do outro, né, feedback positivo, negativo, as interações com o meio, isso afeta muito a nossa autoestima. O conhecimento dos nossos papéis sociais, do que a gente desempenha na vida, né? Se a gente conectar isso de forma muito clara para a gente, isso começa a afetar aí a nossa autoestima. Bom, criação, né? A gente já falou disso, mentalidade, a gente volta a repetir em autoestima, em autoconfiança, que é a criação principalmente dos pais, né? Então, ou das figuras que te criam, né, ao longo da sua história. Então, quando você está em um ambiente em que essa criação não foi favorecedora desse senso de valor próprio, né? Muitas das vezes não é necessariamente algo que foi direcionado a você, mas o fato de você ver que as pessoas não se valorizam, né? Que as pessoas, que há muitos problemas familiares nesse sentido, isso acaba gerando um certo espelhamento de alguma forma e acaba afetando muitas das vezes, né? Porque o ambiente é muito importante nesse aspecto também. Outras coisas que afetam muito a nossa estima, comparações, né? E tudo que a gente tem hoje em dia é caminhos para estar se comparando com o outro, né? A gente está aqui na rede social que favorece esse encontro, né? Favorece a gente estar aqui falando sobre as temas, trocando conhecimentos, né? Ampla rede de contatos, gerando network, gerando um monte de coisa que é muito favorável, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma fonte muito grande de comparações, né? Sim. Então você precisa ter muito isso, né? Com entrar no modo comparativo acaba muitas das vezes detonando a sua autoestima. Pessoas que passam por situações de bullying, né, ao longo da sua caminhada, também acaba afetando muito aí a sua autoestima. Comportamentos de personalidade que tenha muita permissividade, quer dizer, pessoas que têm essa dificuldade de dizer não, de agradar muito ao outro, então acaba sendo muito permissivo e isso acaba muitas vezes gerando uma desconexão em relação ao seu próprio senso de valor. Crenças que a gente já está falando aqui, de capacidade de realização, de superação. Então, cada vez que você não busca observar, né,
esse movimento como um crescimento e sim como algo que te valora, quer dizer, se eu não conseguir obter 10 nisso aqui, mas eu obtive 5. Não, então não serve. Então, assim, isso aqui diz quem eu sou, né? Então, quando você cria essa medida, né, de parâmetro, isso acaba, né, jogando sua autoestima lá embaixo. Até porque a gente não controla muito nada, né? Então, a gente só pode trabalhar o nosso autocontrole ao longo da nossa história. Então, se você for se medir pela lente do outro, se medir muitas das vezes por um momento de fracasso e fazer com que isso qualifique, né, o seu valor, você vai ser mais suscetível a ter essa baixa de autoestima que afeta muito também as nossas crenças, né? Porque está tudo um pouco conectado. Ela também é um conceito assim que tem uma interferência, né? Eu estou perdendo um pouco mais de tempo para falar de autoestima, mas é porque realmente é uma coisa que é muito detonando a sua autoimagem, né? Então, como você se enxerga, né? Que é isso que é a autoimagem. Então, se você está com autoestima, sua relação com esse senso de valor próprio diz muito a respeito da sua autoimagem, né? É a questão do autoconceito também, quer dizer, como você pensa sobre você, né? Então, os conceitos que você faz de si mesmo tá muito atrelada a como anda aí sua autoestima, né? Autoeficácia, que é um outro mundo assim de conceitos, de possibilidades, que diz muito como você resolve os seus problemas. Se você tem uma autoestima que não está bem calibrada, uma autoestima que está muito detonada, isso vai interferir na sua autoeficácia. E a autoestima, ela também está muito... ela está muito alimentada por que a gente chama de autorreforçamento, né? Que aí, à medida que você reconhece as suas capacidades, quando você vai atingindo os seus objetivos, então, como você reconhece essas capacidades, isso também acaba reforçando ou não o seu movimento, na medida que você vai quantificando o seu valor nesse sentido. Bom, aí a gente falou de autoconfiança, né? Então, autoconfiança é isso, como eu me reconheço capaz, né? E aí isso envolve muito as condições necessárias até para o nosso próprio bem-estar, para a nossa construção. A gente está falando aqui, a gente até usou isso como tema, né? Felicidade, né? Um caminho de felicidade, né? Geralmente, se você está muito detonado de autoestima, tem uma autoconfiança muito, muito rebaixada e tem essas crenças, né? Que te amarram no sentido de não se sentir muito capaz, não dificultar até seu próprio reconhecimento de quem você é e de não merecer muito das coisas, isso vai fazer com que a sua construção não seja visualizada ao longo da sua trajetória. Sua construção de felicidade fica muito projetada para no futuro, algo quando você conseguir alguma coisa, tipo, né? Quando eu me aposentar, quando eu tiver isso, aquilo, então você acaba perdendo a possibilidade de trabalhar no seu caminho do seu desenvolvimento pessoal e profissional, a identificação de quem você é, de quais são as suas capacidades, o que você precisa desenvolver, de como você precisa gerar mais autoconfiança. E aí a gente já entra em outro fator, que é a autoaceitação também. Porque é óbvio que você, por mais que você esteja com uma autoestima bacana, seja uma pessoa autoconfiante, se você não aceita que você é uma pessoa que tem fragilidades e que vai, às vezes, recorrer a essas fragilidades e vai fracassar, e vai errar, e vai aprender, e vai voltar, e vai recomeçar, você não cria essa musculatura fortalecida para poder caminhar. Porque se você não se aceita dessa forma, você cria uma sobrecarga, né? um peso, né? Em relação à sua construção na sua vida, que acaba te amarrando também, acaba te bloqueando muito. Então, assim, são
são conceitos que estão muito atrelados e que a gente precisa estar sempre tendo essa visão, né? Eu preciso ter uma boa autoestima, eu preciso ter esse senso de valor próprio, entender que preciso me sentir capaz para poder. E aí, às vezes, essa capacidade, ela passa muito. Se você não reconhece, por exemplo, aonde que você vai ter que investir em determinadas coisas para melhorar, até uma questão técnica sua mesmo, né? A gente está falando, por exemplo, na área de trabalho, se você se vê, não estou muito capaz disso. Uma pessoa que tem uma mentalidade mais de crescimento e que está com uma autoestima bem calibrada, ela vai reconhecer aquilo e vai falar, opa, peraí, eu tenho que correr atrás, então eu vou fazer e não paralisar toda a sua vida, né? E achar, não, pronto, o mundo acabou, eu não tenho mais nenhuma possibilidade, porque eu não sou capaz, eu não consigo, né? Eu não faço, e aí você não consegue ir caminhando, né? De forma mais conectada com as suas qualidades, porque todos nós temos, né? Todos nós temos as nossa subjetividade, somos únicos, mas e temos as nossas qualidades, e a gente precisa se conectar com isso. Então, se a gente está com todos esses conceitos que eu estou falando aqui rebaixados, baixa autoestima, baixa autoconfiança, baixa autoaceitação, isso vai dificultar a nossa caminhada, com certeza. E aí você vai ter dificuldade de transpor